Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu preciso compartilhar algo ao seu coração nessa manhã, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração a respeito sobre não se distrair. E quando eu estava orando, o Senhor me trouxe à memória aquele momento lá de Êxodo, capítulo 5, Êxodo 5, quando Moisés e Arão chegam diante de Faraó e declaram assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir para sair e para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Deixa o meu povo sair para que possamos adorar o Senhor no deserto. A Bíblia diz que lá no versículo 6 até o 9, diz que naquele mesmo dia Faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas: não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-las. No entanto, continue a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes produziam. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso clamam: deixe-nos sair para adorar o nosso Deus. Aumente a carga de trabalho deles e cobre o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvidos às mentiras. Este povo está muito ocioso. Então, encho eles de trabalho. Essa era a ideia de Faraó. Esse era o propósito, esse era o intento de Faraó. Há um povo ocioso, com essa ideia de redenção, de adoração. Então vamos colocar sobre eles um jugo de muito trabalho, para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Sabe, quando isso soou aos meus ouvidos, eu confesso para você que isso é uma grande verdade. Faraó, assim como o Faraó escravizava o povo, e ele é uma figura de Satanás que antes escravizava o povo, assim Satanás ele tenta fazer com o povo de Deus. Ele tenta ocupar, distrair o povo de Deus com tantas coisas. A distração, queridos, continua sendo uma arma poderosa do diabo para impedir com que eu e você viva aquilo que o Senhor tem para que nós possamos viver. A Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, que o Senhor Jesus, Ele nos resgatou do domínio das trevas. Tem uma versão que fala que Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Seu Filho amado. Ele nos resgatou do domínio das trevas, do poder das trevas, e nos transportou para o reino. Agora eu vivo nesse reino, eu sou filho do reino de Deus, sou gerado nesse reino, eu não posso mais estar distraído com as coisas deste mundo. Sabe, Faraó, ele queria encher o povo somente de distração, de trabalhos, de ocupação. Esse é o desejo de Satanás. Essa continua sendo a estratégia de Satanás, estratégia maligna, para afastar o povo de Deus, de ter uma comunhão com o Senhor. Deixa eu dizer algo para você. Tem coisas na sua vida, querido, que não é pecado, são listas. Mas muitas das vezes, se você não saber administrar o seu tempo, se você não priorizar as coisas de Deus, essas coisas que são listas irão te afastar da presença de Deus. A pergunta que eu faço para você nessa manhã: o que tem afastado a sua vida das coisas de Deus? O que tem afastado o seu coração dos planos de Deus para você? O que tem te afastado do propósito, daquilo que Deus tem para você? Há uma parábola que Jesus conta lá em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, que diz assim que certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando a Bíblia fala de um grande banquete, fala de relacionamento, fala de intimidade, fala de estar junto, ser íntimo, se relacionar.
Jesus, quando está contando essa parábola, está falando a respeito do reino de Deus, do convite que Deus faz todos os dias para mim e para você. E a Bíblia diz que ele preparou certo banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, ele mandou o seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Ou seja, a mesa está pronta, o lugar está pronto para o relacionar, para o adorar, para o ter comunhão, para o ter intimidade. Mas todos eles começaram a darem desculpas. Deixa eu dizer isso aqui. O versículo 18 fala que todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço-me que desculpe. Deixa eu dizer algo para você. Você adquirir um campo, você adquirir um bem, é pecado? Não, não é pecado. Não é pecado. Você adquirir um bem, você conquistar algo, isso não é pecado. Na verdade, isso é presente de Deus. Mas existem coisas, irmãos, que nos rouba da presença do Senhor. Muitas vezes pessoas dão desculpa para não buscar a Deus, para não se relacionar com Deus, por causa daquilo que adquiriram e porque ser lícito acha que não tem problema nenhum. Versículo 19 diz que outro disse assim: acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Eu sinto muito, eu não poderei ir. 5 juntas de boi, eram os tratores daquela época. Esse está dizendo: eu investi na minha vida profissional e eu preciso crescer profissionalmente falando, eu preciso adquirir coisas espiritualmente falando, então eu estou investindo na minha vida profissional agora. Eu não posso, eu preciso crescer profissionalmente, eu não posso, me desculpe, eu não posso estar. Quem está dizendo isso é Jesus, querido, não é o pastor Tião. 5 juntas de boi eram os tratores daquela época. Aqui esse homem estava investindo para um crescimento profissional, financeiro na sua vida. Há pecado nisso? Não. O pecado está quando eu deixo as coisas de Deus de lado para viver somente isso. O pecado está aí quando eu não priorizo as coisas de Deus sobre a minha vida. Eu sei que você talvez já saiba isso que eu estou dizendo, mas deixa eu dizer algo para você. Essa pandemia, ela só mostrou o que verdadeiramente estava no coração da igreja. Qual é a prioridade da igreja? Deixa eu dizer algo. Houve um convite também para outra pessoa, e no versículo 20 diz: ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. Pergunto de novo: casar é pecado? Não, casar é um presente de Deus, é o plano de Deus. Porém, um casamento não pode roubar você de Deus. Um relacionamento não pode roubar você do relacionamento com Deus, que precisa ser primordial na nossa vida. A Bíblia diz que o servo voltou e informou o seu senhor o que tinha dito, e ele ficou furioso. Ele se irou e ordenou: vai depressa, vai pelas ruas, vai pelos becos da cidade, convide os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. E depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vai pelas estradas do campo, junto à cerca, entre as videiras, e insista com todos que encontrar, para que venham, de modo que minha casa fique cheia. Aí no 24, irmãos, no 24 é muito forte isso. A Bíblia diz: pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Eu quero dizer algo para você: tem muitas pessoas que estão perdendo o melhor de Deus por não priorizar as coisas de Deus na sua vida. Muitas pessoas estão perdendo um lugar em Deus de relacionamento, de intimidade, por não colocar o Senhor em primeiro lugar, por não colocar os planos e os propósitos de Deus na sua vida em primeiro lugar. Não há problema em você comprar um bem, você adquirir um carro, uma casa, um negócio, abrir uma empresa, não tem problema. Não há problema em você aumentar a sua fonte de renda. Não, tudo isso é bênção. Não há problema em casar. Não, e tudo isso é presente de Deus, é bondade de Deus,
é presente do Senhor, mas nada disso pode parar a minha e a sua vida. Nada disso pode parar a nossa caminhada com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Portanto, não se distraia, não se embarace com os negócios dessa vida. Saia desse embaraço, saia dessa distração. Volte o mais rápido possível à presença de Deus. Deus está te esperando e já preparou para você uma mesa, um banquete de relacionamento, de intimidade e de provisão do alto para a sua vida. Mas você precisa tomar a decisão. Quem tem que levantar dessa cama espiritual é você. Quem tem que levantar desse lugar é você e dizer: Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar a viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, eu nunca estive nesse lugar. Talvez você seja essa pessoa que está me ouvindo. Eu nunca estive nesse lugar de viver os planos do Senhor, mas eu entendi nessa manhã pela palavra do seu Filho, e eu quero, Senhor, estar nesse lugar. Senhor, eu quero estar nesse lugar, eu quero me posicionar, eu quero te buscar como nunca busquei antes. Eu quero viver isso, eu quero ir para a igreja, eu quero buscar o Senhor. Então faça isso. Faça, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que o Senhor te abençoe, queridos, nessa manhã. Que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, no nome precioso de Jesus.